Então, bom dia, pessoal. Como o Rafael falou, meu nome é Brahim. Eu sou gerente de produtos da plataforma Quality Storm. É, Bom, o que é o Quality Storm, né? Na verdade, o Quality Storm é uma solução para digitalizar processos na indústria. E de onde veio isso? Então, até eu peguei uma foto, o Bruno mostrou antes uma foto muito parecida. Isso é um caso muito comum ainda na indústria. Processos chaves ainda dependem do apontamento manual, depende de alguém fazer isso. Então você perde muita informação ali, informação que às vezes pode ser a chave, em alguns casos a gente viu até para salvar pessoas, né? O Fábio falou bastante sobre pessoas. Então, muitas vezes isso se perde pela forma como a coisa é colocada. Então, o que a gente fez? A gente fez uma plataforma simples para. Vou pedir para o pessoal passar para o próximo slide, por favor. A gente fez uma plataforma simples para coleta de dados e análise em tempo real. Então, basicamente, o Quality Storm ele permite que os apontamentos sejam feitos de forma digital. Então, por isso a gente fala que é uma plataforma de digitalização de processos. A gente digitaliza diferentes tipos de processo, né? Então, a empresa basicamente ela configura quais são as regras que ela quer coletar. O operador pode coletar isso através do smartphone, de um tablet ou de um coletor de dados. Tudo isso é integrado integrado, quando eu digo, é enviado os dados em tempo real, que vai gerar indicadores para a tomada de decisão. Além disso, a gente trabalha muito com a questão visual, né? Então, a gente tem a inspeção visual que diz. Tudo que é feito é gerado pelo menos uma evidência por imagem. E essas imagens ajudam a alimentar um algoritmo de machine learning para aprender com os padrões do que é certo, do que é errado e ajudar o operador nas decisões que ele tem que tomar durante o dia a dia. Então, assim, falando um pouco sobre o sistema, a gente tem dois módulos, um módulo web e um módulo mobile. No módulo web, o foco é justamente a parte de indicadores. Então, é para a gestão ver o que está acontecendo em tempo real. Então, tudo que vai sendo apontado, a gente tem alguns painéis que vão sendo atualizados. Além disso, a gente tem alguns controles, por exemplo, como o controle de agendamento e o Kaizen, que isso é voltado justamente para quê? Para a melhoria contínua do processo. A gente entende que não é só coletar as informações, mas é o que você vai fazer com isso. Então, por isso a gente pensou em funções específicas para isso. Já no módulo mobile, aí o foco é no operador, e aqui a gente tem algumas questões até de sensor. Então a gente entende que quanto mais acurácia você tem nos dados, melhor a informação que você tem. Então, para isso a gente tenta utilizar o máximo de recursos que os aparelhos dão. Então, por exemplo, o leitor de código de barras, o comando de voz, as imagens para inspeção, isso tudo é possível fazer para coletar lá a informação. Então, basicamente, de uma maneira bem simples, num processo bem simples, o operador vai lá, ele pode bipar, por exemplo, o pessoal de manutenção, né? Ele pode chegar na máquina com um tag, bipar lá, identificar qual é a máquina, tirar foto de cada coisa de erro que ele vê na máquina, para que isso vá para a equipe de manutenção para tomar decisão lá em tempo real. Explicando como é isso, né? Eu criei um passo a passo aqui para ficar mais fácil. Então, basicamente, eu peguei um processo que é planejado, né? Então, a equipe de gestão pode fazer o planejamento das atividades, isso vai para uma agenda dos operadores, então ele tem lá no celular, falando no exemplo do celular, né, o que ele tem que fazer, ele vai executar e coletar todas as informações, vai fazer as imagens daquilo e isso tudo é transmitido então para a equipe de gestão novamente, para em tempo real fazer a revisão do processo. Então isso permite com que você tenha atividades contínuas, tenha feedback continuamente para tomar a decisão e fazer possíveis correções. Acho que o pessoal está mudando. Bom, então aqui eu separei algumas aplicações, alguns cases específicos para explicar para vocês, né? Então, onde a gente já aplicou o Quality Storm? A gente aplicou nas áreas de qualidade, de segurança, na cadeia de fornecedores, na área de rastreabilidade de produto, na manutenção de equipamentos e no meio ambiente, na área de meio ambiente.
vou explicar algumas dessas aplicações que eu acho que é a parte mais interessante aqui. Então, por exemplo, na parte de fornecedores de qualidade, a gente fez, junto com a Schuler, um meio de a parte de qualidade não ser dentro da empresa, mas na cadeia inteira. Então, o que significa? Desde lá dos fornecedores, vem sendo feito a análise da matéria-prima, isso sendo registrado, o cliente já fica sabendo o que está acontecendo. Então, se você tem um desvio, você pode pegar isso às vezes antes de entrar na empresa. Então, esse é um caso que a gente aplicou. Além disso, a gente aplicou nas áreas, por exemplo, de segurança do trabalho e de manutenção, áreas que são sensíveis. Então, por exemplo, áreas que são classificadas, que tem que ter a liberação de trabalho antes. Hoje você leva muito tempo para fazer a liberação de trabalho, então você leva muito tempo para ter a manutenção de determinado equipamento e fica lá parado. Então, o que a gente fez? A gente fez com que isso fosse feito de forma digital e a transmissão em tempo real. Isso fez com que reduzisse o custo tanto da manutenção quanto o tempo para começar um trabalho, né? Então, falando um pouco dos benefícios, né? Então, quando a gente falou aqui de indústria 4.0 também, então a gente trabalha com computação em nuvem, isso é uma das coisas. Tem o grande benefício que eu vejo para o operador é a parte de mobilidade e de facilidade de uso. O QualityStorm ele tem um processo bem simples de utilização, então a gente aplicou em diferentes segmentos, pessoal com maior formação, com menor formação, e sempre teve uma facilidade aí de aplicação. Falando um pouco do produto, hoje a gente já tem ele em várias áreas aplicadas, como eu comentei. Agora a gente está para fazer o lançamento comercial da versão com Machine Learning. A gente fez vários testes internamente, viu já o reconhecimento da imagem e ele ajudando o operador, e agora a gente deve fazer o lançamento comercial e a ideia é depois ir para mercados fora do país aí. A gente trabalha com software como serviço, então basicamente são planos de assinatura, a empresa escolhe o que é mais adequado a ela, então aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Eu sempre brinco que é como TV a cabo, você escolhe o seu pacote, o que for mais adequado para a sua empresa. Algumas das empresas com as quais a gente tem trabalhado, então são empresas que a gente tem atuado em diferentes segmentos. Tem o caso da Integrada, que é uma cooperativa agroindustrial, é mais da área de grãos, mas que a gente colocou em alguns processos que a gente sabe que é muito parecido com o pessoal sucroalcooleiro, né? Tem algumas empresas da área de sucro que a gente tem conversado e negociado, mas ainda não tem uma aplicação específica. Aqui alguns dos prêmios que a gente ganhou. Então, o que foi muito bacana no último ano foi vários dos prêmios que a gente teve por reconhecimento de conexão com grandes empresas, né? Como foi o caso da Eurofarma, da Schuler, da Braskem. Então, são vários desses prêmios vieram desse reconhecimento. Ou da Caterpillar também. Então, o que a gente tem visto, acho que vai ser muito do que a gente vai conversar também, é como a startup pode acelerar realmente a parte de inovação nas indústrias. O ano passado a gente foi prova disso em vários desses casos aqui. Para construir tudo isso, a gente fez um time de pessoas bem experientes, que eu gosto de falar, até separo sempre esse slide, que um dos diferenciais hoje da empresa é a experiência do time. Então, todo mundo tem mais de 10 anos de atuação na área, normalmente é o pessoal mais sênior, e por isso a gente construiu toda essa solução que eu mostrei para vocês. Bom, esse é o QualityStorm, a ideia era só dar uma visão geral mesmo. Espero receber vocês lá no stand para a gente conversar com mais tempo e poder apresentar a solução. Obrigado.